Então entre e me conheça pelo Espírito, e eu o levarei de glória em glória, alimentando com uma herança que o leva a conhecer como saciar a fome e o ardor dentro de você, para me conhecer diante do meu poder. Eu mostrarei a você essas coisas, mas você deve entrar em minha presença e permanecer ali até que eu alimente você com o seu ministério, diz o Espírito da Graça. Nós vamos começar a série, né? Andando no Espírito, que eu havia prometido para vocês. Mas vou voltar nos passos também, no intervalo ou outro. Vou cumprir minha palavra. Então, eu estive estudando, né? Porque eu realmente não posso estar aqui diante de vocês sem revisar os meus estudos para poder falar, né? Acertadamente. Na eternidade do passado, porque nós não temos provas, né, científicas, mas temos provas de Deus, e até a ciência mesmo fala, né, pelas pesquisas científicas, que tudo que foi criado não teve como ter sido uma explosão, alguém ter vindo do macaco, coisa parecida. Mas a última pesquisa diz que tudo foi formado através de uma partícula sonora, não vista a olho nu. Partícula sonora, a voz do Senhor, não é verdade? Então, desde a eternidade do passado até aqui, Deus planejou a nossa vida, a vida dos seres humanos. Cada detalhe. Deus sabia que o homem cairia e ele planejou tudo, planejou a vinda dele sobre a terra, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é Deus. Ele criou um plano que resgataria o homem da rebeldia das mãos de Satanás para com ele formar uma família na eternidade. Nada ficou de fora. Na plena sabedoria dele, na plena onisciência dele, ele sabia e ele planejou como Deus. Uma sabedoria que não cabe nas nossas mentes jamais. Você sabia que muito antes do início dos tempos, a Bíblia afirma que Deus sonhou conosco? Olha que coisa tremenda! E planejou para as nossas vidas um plano único. E nos deu, através da presença do Espírito Santo, a ferramenta necessária para que nós entendêssemos e acatássemos esse plano e tivéssemos força suficiente para viver esse plano. E isso está no Espírito Santo de Deus. Não está em outro lugar, a não ser na presença dele dentro de nós, nos dizendo, nos revelando que plano é esse. No seu plano, ele nos predestinou para sermos filhos dele, através da cruz de Cristo. Nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador e procurar viver na vontade dele e não na nossa vontade. E nisso tudo aí entra o livre-arbítrio, porque muitos passarão pela terra, já passaram, sem conhecer a Jesus, sem aceitar esse plano de salvação e sem ganhar a vida eterna, o livre-arbítrio, porque Deus não fez robôs, ele fez pessoas que trazem dentro de si o anseio pela eternidade, o anseio de pertencer a Deus, mas em momento algum ele nos obrigará a essa aceitação. Lá em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, ele nos diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. A porta é estreita. A porta larga é muito fácil, né? É uma porta que não tem renúncias, que não tem entregas. É uma porta que não tem verdade, não tem fidelidade, não tem a busca do conhecimento da palavra de Deus. Essa é a porta larga. Agora a porta estreita não. Eu renunciar a coisas que vão me afastar de Deus. Coisas que eu tenho convicção interior. Nós temos, Deus nos dá do que está errado, daquilo que aborrece o coração de Deus. E principalmente quando eu leio a palavra e busco através da oração e da palavra essa intimidade com Deus, cada vez eu me capacito mais a ter esse entendimento e essas revelações. Mas nós, e eu espero que sim, todos que estão me ouvindo, já fizeram opção por Jesus.
Então não estão correndo esse risco de perder a eternidade. Basta continuar orando, se aprofundando, a fim de entender o plano completo de Deus para as nossas vidas, a fim de que tenhamos realmente uma vida abundante em Cristo, que saibamos tramitar no meio desses desafios, mais do que nunca desafiadores nas nossas vidas, não é mesmo? E esse desafio será vencido. Teremos essa ferramenta através dessa palavra revelada que nos mostrará o Espírito Santo, como ele vir para nos batizar, fazer habitação dentro de nós de maneira efetiva. Não que quando tenhamos aceitado Jesus não tenhamos o Espírito Santo. Temos o Espírito Santo, mas precisamos receber esse batismo para que, em primeiro lugar, comece o processo de edificação interior. Ele vai orar conosco. Deus emprestará a oração que ele criou na língua dele, porque aqui na terra não tem nenhuma língua capaz de orar as verdades do nosso Deus. Por isso ele criou essa língua especial e enviou o Espírito dele para revelar ao nosso espírito, né, esse tipo de linguagem. E ele nos dá a interpretação desde que nós peçamos. E ainda que não peçamos, nós oraremos e vamos descortinando os mistérios de Deus das nossas vidas, vamos entendendo e vamos crescendo cada vez mais. O Espírito Santo estava junto do Pai quando ele nos chamou à vida. E ele ouviu tudo. Lá no livro da vida, ele conhece todo o plano de Deus. E ele foi encarregado de ver, de ouvir e trazer até nós a revelação deste plano. Mas não é assim, aleatoriamente. É preciso dedicação da nossa parte. É preciso, primeiramente, que o nosso livre-arbítrio, que ele mesmo nos deu, queiramos conhecer a revelação desse plano que ele tem para a nossa vida, para o nosso ministério, que é aquilo que ele nos chama a fazer. Ele tem tudo. E é o Espírito Santo que vai nos contar através da oração. Essa terceira pessoa da Trindade está face a face, na mesma estatura que as outras duas. Jesus e o Pai, porque é o mistério da Trindade. Ele está na mesma estatura. E ele foi designado, como eu já falei, para vir nos contar sobre o plano de Deus para as nossas vidas. E além de nos regenerar como filhos de Deus, ele consentiu fazer morada dentro de nós. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Fazer morada dentro de nós, para orar por nós, para nos ajudar a orar de maneira como Deus quer, orar a vontade de Deus para as nossas vidas e revelar essa vontade a nós. E nos lavar, nos edificar, trazer à tona tudo aquilo que é impedimento, tudo aquilo que nos limita a viver a vontade de Deus, a conhecer a vontade de Deus e, obviamente, sermos realizados felizes pela vontade de Deus. Porque ele enviou o Espírito Santo para morar dentro de nós, para nos transformar na imagem e a semelhança de Cristo. Exatamente. E para que ele pudesse orar a vontade de Deus em nós, tal qual ele planejou. Esse foi o objetivo. Tal qual ele planejou, revelar isso a nós. Por isso que nós dizemos, o homem carnal não entende as coisas do Espírito. Está lá em Romanos. Mas o homem espiritual, sim. Ele entende as coisas do Espírito. Tem uma passagem também que fala, né? Que chegaria um tempo em que ninguém... Eita, cabelo em pé, olha só o vento, uma beleza. O próprio Espírito Santo ensinaria a nós todas as coisas.